imagina uma solução em benefícios coletivos que vai garantir que empregados, empregadores e associados tenham um salto em qualidade de vida, além da segurança e praticidade de encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Por isso, a Contrato, em parceria com um grupo que há mais de 15 anos presta serviço a milhares de clientes em mais de 3 estados brasileiros, está levando até suas entidades de base benefícios de qualidade e baixo custo, focados sempre no bem-estar do trabalhador. É a Central dos Benefícios Contrato, a prova de que o futuro é agora. A Central dos Benefícios da Contrato é resultado de uma união de esforços da diretoria e dos trabalhadores e empresários do grupo, né? E o resultado está aqui. Hoje estamos fazendo o lançamento oficial, juntamente com a classe empresarial, e tenho certeza de que quem vai ganhar com isso, e o projeto assim está direcionado para atender trabalhadores, para atender empresários. Esse é o ponto fundamental do projeto e nós temos certeza absoluta de que vamos conseguir com isso a sobrevivência da classe trabalhadora e a sobrevivência da classe empresarial. São várias vantagens que podem ser inseridas na convenção coletiva, assinada entre representantes dos trabalhadores e empresários do setor. As discussões desse processo entre capital e trabalho dentro dos sindicatos é aquela que são soluções levadas ao governo. São soluções que o capital e trabalho decidem de uma forma harmônica e no diálogo construtivo, soluções que dá ao Brasil essa condição de ser um país onde há uma paz social. Está à disposição de cada um da gestão dos sindicatos filiados, das federações filiadas, né, absorver qualquer que seja dos produtos que está sob esse guarda-chuva chamado Central dos Benefícios Contrato, né, e colocar em mesa de negociação com o patronal, de uma forma transparente, de uma forma bastante louvável, onde a gente pode negociar a partir das divergências que se tem, construir algumas situações que pode favorecer o lado laboral e o lado patronal, e com muita verdade, com muita transparência. É claro que todo o processo de desenvolvimento setorial, com benefícios para os nossos colaboradores, que vai resultar em melhores de atendimento também para os nossos clientes, tem que ser um processo de comum acordo e de crescimento conjunto. A assinatura que nós propiciamos aqui hoje vai trazer a incorporação da Central de Benefícios para nossas convenções salariais, vai propiciar, com certeza, para nossos funcionários uma realidade de atendimento, de qualidade de vida, de ambiente de trabalho, muito mais de benefícios, muito mais de capacidade de atendimento, com ganho de produtividade, com um funcionário mais satisfeito e adequado nessa relação com sua empresa. A Central dos Benefícios Contrato é uma plataforma inovadora que garante o acesso de trabalhadoras e trabalhadores a plano odontológico, seguro de vida, cartão de descontos, plano funerário, clube de vantagens, assistência de saúde e benefícios natalidade, cesta básica, alimentar por afastamento, dentre outros. Quem já usa, aprova. Eu usufruo desse plano há 17 anos. No princípio era eu, meu filho e meu marido. Agora é só eu. Estou muito satisfeita com o plano, porque eu sou hipertensa. Como vocês sabem, hipertensa não tem cura, né? Mas tem controle. E o plano me ajuda muito, porque quando a gente precisa de uma consulta, trocar uma receita, fazer um exame, mamografia, ultrassom, tudo que a mulher precisa, o plano está sempre nos ajudando. Ficou doente, veio a ser internado. Aí complicou, teve que fazer uma cirurgia, teve uma pequena paralisação no intestino, né? E quando nós achávamos que ela ia vir embora para casa, ela teve que voltar para o bloco cirúrgico e teve que refazer os pontos, refazer a cirurgia. E nessa mesma tentativa de ver o que estava acontecendo, parece que foi uma infecção, ela não aguentou e teve alguns vômitos e parece que foi absorvido pelo pulmão. E complicou e daí ela partiu. Aí quando a gente achava que parece que o pessoal fica igual urubu, né? O pessoal da funerária vem oferecendo serviço e tal, a gente calma lá. Aí optamos pelo preço que cabia no nosso orçamento e graças a Deus fomos respaldados pelo Sidbref aí, está nos respaldando, nos ressarcindo, que não precisou a gente estar gastando nada com a funerária.
Receber o kit natalidade foi muito bom, foi uma forma de carinho, né? Ajudou bastante, tinham muitos benefícios ali que auxiliam nesses primeiros cuidados com o bebê. O diferencial desse kit natalidade é justamente isso, ele é um kit completo, não tem só essa questão da alimentação, dos cuidados primeiros, ele é literalmente completo e auxilia em todos os aspectos, desde um carinho com biscoito, né, a um mordedorzinho para criança, a fralda, as coisas básicas mesmo para criança. Empresas também ganham com essa novidade, seja na satisfação e melhor produtividade de seus trabalhadores, ou mesmo nas coberturas e reembolsos por rescisão, licenças maternidade e paternidade, benefício capacitação e afastamento. Na prática é interessante porque quando a gente tem uma rescisão, por exemplo, a gente tem o desembolso da multa da rescisão, né, que é um custo adicional para a empresa. Então, com esse reembolso, ajuda muito, né, a empresa com relação ao valor. De afastamento também é interessante, porque a gente tem que contratar uma pessoa para poder substituir, né, o funcionário. Então, com isso também ajuda a pagar o funcionário. Quer saber mais? Acesse o site www.centraldosbeneficios.com.br e procure o seu sindicato. Juntos somos fortes.